A graça e a paz do Senhor Jesus aos surdos e ouvintes do nosso ministério. Bem, no nosso culto em Libras, a gente traz acessibilidade, tanto a língua de sinais para os surdos, como a interpretação de voz para vocês ouvintes, se sentirem mais confortáveis ao ouvir essa palavra de Deus, e do mesmo modo que os surdos também se sintam assim. E este mês de julho é um mês em que nós estamos incentivando os líderes da nossa igreja. Nós temos o Congresso Summit, que é um congresso para líderes, um congresso mundial, que busca o desenvolvimento de vários líderes, inclusive os líderes de nossa igreja. E neste congresso a gente adquire conhecimento para não continuarmos sempre fazendo as mesmas coisas, do mesmo modo, mas nos desenvolvendo, crescendo, ajudando igrejas, ajudando grupos, lideranças, ajudando líderes a se sentirem capazes. Além dos líderes, vocês também podem sim participar deste congresso, porque vocês dão suporte, vocês se esforçam e dão força aos líderes que estão à frente dos trabalhos, mantendo a unidade e a força da igreja. Então é importante pensarmos nisso e vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 17, nos versículos 8 ao 15. Vamos ler esta palavra, eu vou ler com calma em língua de sinais. Leiamos. E este trecho traz o tema de uma guerra entre o povo hebreu e os amalequitas. Vamos ler. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Onde? Em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, e amanhã estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe disse, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Mas, quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Versículo 12. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memorial no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Versículo 15. Pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová Nissi, que significa: o Senhor é a minha bandeira.
e disse, porquanto jurou o Senhor, que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Vocês viram o trecho, cada trecho desta palavra? Muitos conhecem essa história. Moisés era um grande líder. E o que aconteceu foi que o povo de Israel estava num determinado lugar, em paz, e os amalequitas vieram perturbar a ordem e, de fato, destruir o povo de Israel. Então, o povo de Israel precisou se colocar também contra aquele povo. E este momento que nós estamos vivendo hoje tem uma relação muito grande com a história que o povo de Israel viveu naquela época. Nós vivemos num mundo mal, como o povo hebreu também estava vivendo naquele mundo mal, prestes a serem destruídos. E nós cristãos, neste momento, precisamos não estar distraídos, mas vigilantes, motivando uns aos outros, abrindo os olhos e alertando uns aos outros. E Moisés, ele se reuniu com os seus ajudadores, sim, para poder combater aquilo que estava acontecendo. E ele estava juntamente com Arão e com Ur. Os três estavam ali. Eu não sei o sinal de Ur, mas os três estavam naquele monte, sim, naquele monte, observando tudo o que estava acontecendo, aquela guerra entre o povo hebreu e os amalequitas. E Moisés precisou levantar, sim, os seus braços em prol daquele povo. Eu já tentei fazer essa experiência na igreja. Vocês sabem aquela experiência de oração? Quando a gente levanta as mãos e começa a impor as mãos e, de repente, se a oração termina, a gente vai abaixando os braços, cansando. Vocês já sentiram essa experiência? A gente começa a abaixar os braços, não é verdade? E no final a gente já está com os braços lá embaixo. E Moisés, do mesmo modo, chegou um momento em que ele não aguentava mais. Esperem ficar com as mãos levantadas em oração, 20, 30 minutos com as mãos levantadas orando. Agora pensem o quanto que Moisés estava, aquele cajado de madeira que deveria ser muito pesado. Pense o que é segurar aquilo por horas. Ele já estava muito cansado, já estava se prostrando, e Ur viu aquilo, percebeu que quando ele abaixava os braços, quando ele levantava os braços, o povo hebreu conseguia combater os amalequitas. Mas quando os braços dele começavam a se prostrar, os amalequitas ganhavam força e começavam a vencer o povo hebreu. E eles perceberam que variava a depender de como os braços de Moisés estavam levantados ou prostrados. Então, o que foi que ele, Ur e Arão decidiram fazer? Colocaram algo para Moisés sentar e descansar, uma pedra, sim, para que Moisés recuperasse a sua força, e eles mesmos decidiram segurar os braços de Moisés para que Israel prevalecesse naquele momento, porque o poder era de Deus e Moisés estava totalmente dependente de Deus naquele momento para vencer aquela batalha. E como é que nós, hoje, crentes, podemos vencer a batalha? Dependendo de Deus. E como neste contexto atual podemos vencer? Eu vou trazer algumas coisas para vocês. Primeiramente, vocês podem ter líderes, sim. E ainda que esses líderes tenham um ponto de vista diferente do seu, entendam que eles estão fazendo o que é melhor. Então busquem a obediência, busquem a submissão aos seus líderes espirituais. Como a gente pode ver na palavra de Deus também, aqui, que Josué sabia o que deveria fazer. Ele sabia que deveria se submeter às ordens de Moisés. Sim, independentemente de ter um ponto de vista diferente do de Moisés. E é assim em nossa igreja. Quando a gente vê, e quando você vê um pastor trabalhando, buscando fazer as coisas pela melhoria do povo de Deus, obedeça ao seu pastor. Porque é assim que nós vamos vencer o mundo. E Josué, da mesma forma, tinha essa visão e obedeceu a Moisés. Mas nós vemos
Em muitos momentos, quando o líder está cansado, suportando várias provações, se sentindo sozinho, e nós entendemos que sozinho ele não vai conseguir vencer as batalhas. Moisés não conseguiu sozinho, ele precisou de Arão e de Ur para levantar os seus braços, porque os braços estavam se prostrando. Moisés já estava cansado. Então, Ur e Arão, os dois, observaram aquilo, observaram o cansaço do líder, observaram que se eles não ajudassem o líder, o povo ia perecer, o povo ia perder. Então, tentaram ajudar o líder, tentaram ajudar Moisés, levantando os braços de Moisés. E quando você, em sua igreja, perceber que o seu líder está trabalhando demais, está cansado, ajude-o, dê suporte para que ele tenha suas forças renovadas, para que o trabalho prospere, levante os braços do seu líder, seja esse suporte para o seu líder. Vejamos o versículo 17. O terceiro ponto que eu trago é que o povo hebreu estava lutando contra um povo mau. Mau de que modo? Não era somente um povo violento. Os amalequitas eram um povo violento, sim, e havia um momento ali de guerra e de violência muito grande entre os dois povos. Mas hoje o nosso contexto é diferente. A gente pode não ter uma guerra física, uma guerra propriamente física, uma violência física, mas a nossa batalha hoje, acima de tudo, é uma batalha espiritual, uma batalha de oração. Nós, pastores, quando nos reunimos e discutimos pelo objetivo dessa campanha de oração, foi no sentido de ajudar a igreja. O pastor Abraão, ele tem avisado, ele tem chamado nós à oração, ele tem conclamado a igreja. Essa campanha de oração que está sendo realizada nesta semana tem esse objetivo de orar, de interceder, de fortalecer os líderes, para que nós vençamos o mundo, para que a gente combata o mundo. Porque nós temos visto a maldade, mas Jesus, ele venceu todas as maldades, ele venceu o mundo. O mundo que hoje vive em trevas, que vive na escuridão. E nós precisamos combater isso. Porque o mundo jaz nas trevas. E o mundo quer destruir a igreja, mas a igreja ela precisa combater com força, mostrar a sua força. E principalmente em oração, vencendo tudo isso. Em quarto lugar, nós precisamos também, no versículo 15, quando o povo hebreu viu que Deus era a sua bandeira, era o seu Jeová em si, é pensar que a nossa vida, ela não pode se basear nos princípios do mundo. Não podemos seguir ou copiar o que o mundo tem feito. Nós precisamos nos livrar do pecado, precisamos eliminar o pecado. Não podemos nos conformar, nos adequar com aquilo que o mundo tem pregado, com as influências que o mundo tem trazido, trazer isso para dentro da igreja, misturando com a palavra de Deus, confundindo. Não, precisamos dizer não aos princípios do mundo, precisamos combater isso entre o nosso povo, como pessoas crentes que estão firmes na palavra. E isso tudo é o papel do líder, também de lutar, de combater o mundo que jaz na maldade, ajudando os seus liderados. E você também precisa ajudar o seu líder a se tornar cada vez mais forte, porque sozinho ele não vai conseguir. Como Moisés não conseguiu sozinho. Moisés se cansou porque ele era humano. Ele sofreu muito. Moisés não sofreu apenas naquele momento em que o povo hebreu combatia os amalequitas. Não, ele sofreu também com o seu próprio povo, que murmurava, que reclamava, com o próprio povo hebreu. Como aqui também, em nossa igreja, os pastores sofrem, os líderes sofrem com a murmuração de muitos irmãos, com a reclamação de vários irmãos, alguns até se colocando contra pastores, contra líderes, contra obreiros, mas tudo isso trará uma consequência, sim, para a nossa igreja. E as pessoas que fazem isso também sofrerão as suas consequências. Se coloquem no lugar do líder, se coloquem no lugar do pastor. Por exemplo, é como aquele filho que não tem entendimento ainda
e o pai e a mãe trabalham, cuidam daquele filho, tentam dar o melhor, mas o filho não agradece, o filho se porta com ingratidão, não percebe o esforço dos pais e resolve simplesmente fazer o que quer dentro da sua própria liberdade. E com o tempo, quando ele cresce, que se casa e que adquire uma outra família, ele entende que os pais tinham razão. Ele percebe, ele se coloca no lugar dos pais. Então, entendamos isso. Não é fácil estar na liderança. Não é fácil. É preciso ter muita paciência. É preciso caminhar junto. E você caminhe junto do seu líder. Caminhe dentro da sua igreja para que a igreja cresça, para que a igreja prospere, para que Deus traga a nossa recompensa. Que a gente busque esse compromisso e essa dependência com o Senhor. Tudo isso é muito importante para a nossa vida. E mais uma coisa que eu trago. Dentro da sua igreja, você precisa se esforçar para que o seu líder seja forte também. Então, seja obediente ao seu líder. Cumpra aquilo que a liderança tem te dito. Ajude o seu líder a se fortalecer. Dê a ele um pouco de descanso. Assuma aquilo que você pode assumir para que ele não faça tudo sozinho, para que ele não se desgaste. Eu já passei por um período de desgaste, de cansaço, até de ficar doente por excesso de trabalho. Mas eu encontrei irmãos que me ajudaram, que dividiram o trabalho comigo e que aliviaram o meu peso. Surdos, ouvintes que me ajudaram. Então, entendamos que sozinhos a gente não vai conseguir. A gente tem que continuar combatendo o mal, a gente tem que continuar combatendo o pecado para que a gente vença. E tudo isso só vai começar com a oração, com a dependência total de Cristo Jesus, porque o poder pertence a Jesus. E um outro ponto que eu trago é aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Deus como nossa bandeira. Deus é a sua vida, é a sua bandeira. É assim que você vai se sentir campeão. Então eu peço a cada um de vocês que reflita sobre essa palavra, sobre isso que estamos tratando aqui, que você pense em como ajudar a sua liderança, em como ajudar o seu líder. Busque aprender mais e mais. Busque no Summit, sim, crescer. O Summit que vai acontecer daqui a alguns dias. E busque, se você não fez a inscrição, fazer a sua inscrição. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por este momento. Quero te pedir que o Senhor abençoe cada um, surdo e ouvinte, a partir daquilo que nós trouxemos aqui, que esta palavra possa ter tocado o coração de todos, para que cada um sinta grande vontade de continuar esse compromisso com a liderança, com o desenvolvimento da liderança. Alguns não se sentem líderes, alguns não sentem que não têm aptidão para a liderança e pensam que simplesmente podem continuar no banco, sentados. Não, eles podem trabalhar, eles podem servir, eles podem apoiar os ministérios, eles podem fortalecer os ministérios, eles podem ajudar os líderes e nós podemos uns com os outros compartilhar para que cada um continue firme em Ti, que os surdos e ouvintes tenham a mente aberta e possam ter vontade cada vez mais de trabalhar para a Tua igreja, para a Tua obra. Abençoa cada um, Senhor, e que eles possam aprender mais e mais de Ti. Abençoa cada um de nós, abençoa as nossas vidas. Às vezes nós sentimos as barreiras, os impedimentos, mas que o Santo Espírito abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender
sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois